Falar o teu coração ali mais próximo da forma como o Senhor ministrou no coração, amém? Que o Senhor possa falar conosco neste momento. Convido os irmãos a estar abrindo a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 16, amém? 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel 16, amém? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele e a Jessé e os filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente, está perante o Senhor o seu ungido. Irmãos, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, antes de se assentarem, convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 51. Salmo 51 diz assim: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem te retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui a minha alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém? Amém. Podemos sentar? Irmãos, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre o vaso e o oleiro na vida de Davi. O tema dessa mensagem é: nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Irmãos, a gente foi falado muito nas sextas-feiras passadas o que é o vaso e o oleiro. Creio que muitos ministraram de formas diferentes, conforme o Senhor lhe cabe e o Senhor lhe usou. E o Senhor falou ao meu coração sobre o vaso e o oleiro. Que o conceito do vaso e oleiro é nós estarmos sendo vasos, sendo submissos à vontade de Deus. Reconhecer que Deus é soberano e nós somos seres humanos limitados. E nós sermos vasos na mão do oleiro permite que nós abrirmos o nosso coração para que Deus nos transforme. Esse é o conceito de nós sermos vasos, como vasos da mão do oleiro.
de nós se submetermos à vontade de Deus e deixar que Deus molde e modele as nossas vidas conforme Ele quer. Essa palavra, irmãos, no começo, quando nós começamos a ler 1 Samuel capítulo 16, vem falando que Deus envia Samuel até a casa de Jessé, porque dali haveria o próximo rei de Israel. Naquele momento, o profeta Samuel foi enviado até a casa de Jessé, e Deus disse a Jessé para que fosse, Deus disse a Samuel para que fosse até a casa de Jessé com um chifre cheio de azeite, e ali ele derramaria o azeite e ungiria o próximo rei. Então ali ele foi sacrificar a Deus no templo, e chegando ali para os filhos de Jessé, chegou porém Abinadab, chegou Eliabe e chegou Samá. Esses 3 primeiros filhos de Jessé são destacados como guerreiros, porque eles eram soldados do rei Saul. Eles eram homens fortes, homens de boa aparência. Mas uma coisa muito interessante é que Deus disse nesse momento para Samuel: Samuel, não olhe a aparência, porque isso eu já rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, eu vejo o coração. Aleluia. Então, passou ali os 3 filhos guerreiros, de Jessé, e passou os 7 filhos de Jessé. E Samuel, o profeta Samuel, veio naquele momento falando assim: já acabou os teus filhos? Não, ainda não. Tem o único, que é ruivo, é pequeno e é pastor de ovelhas, ele trabalha no pasto. Então a palavra fala que Deus nesse momento diz para o profeta Samuel: vai até lá, porque ele será ungido rei de Israel. Naquele momento o profeta Samuel, ele chega até Davi. Davi agora naquele pasto, ninguém olhava para ele, era o menor da sua casa, ele era pequeno, franzino, mas a palavra fala que ele era corajoso, e o Senhor se apossou dele. O Espírito Santo de Deus, quando o profeta Samuel ungiu Davi, se apossou de Davi. O Espírito do Senhor estava sobre Davi, e aquilo que o Senhor fala no meu coração é que Deus escolhe Davi em meio aos seus grandes irmãos. Davi, em meio aos seus grandes irmãos, ele não era nada, ele era o pequeno da sua casa. Eu creio ali que quando eles se agitavam para comer, todos os 7 irmãos da mesa com Davi, todos os irmãos conversavam sobre a guerra, sobre tudo aquilo que eles tinham conquistado, e Davi apenas cuidando do pasto, Davi apenas cuidando das ovelhas. Mas isso não importa para Deus, sendo que Deus, ele escolheu Davi pelo seu coração. Deus viu Davi de uma forma que o homem não conseguiria ver. O homem, ele ungiria, por exemplo, os 7 filhos de Jessé como os filhos mais fortes, os filhos que são guerreiros. Eles seriam preparados para ser rei. Mas o Senhor usou a vida de Davi no meio de muitos. E a palavra fala que Davi, ele não tinha nada. Davi, ele era o menor da sua casa, mas Deus não via como o homem via. E naquele momento, irmãos, quando Davi, ele é ungido, Deus começa do barro moldar a vida de Davi. E a palavra fala, e o exemplo disso, que Deus começa a moldar o barro, que é Davi. O Senhor começa moldando a história de Davi. A prova disso é nos versículos presentes, nos versículos para frente, quando no versículo 14, Davi, ele é chamado do templo para tocar uma harpa, para acalmar o coração de Saul. Saul manda chamar Davi, manda chamar Davi, o belemita da casa de Jessé, o menor, pois sabia que ele era ungido, e ele era dotado de sabedoria para tocar uma harpa, porque o Espírito Santo, o Espírito se apossou de Davi, da parte de Deus. O Espírito de Deus se apossou de Saul, que era um espírito mau que atormentava a vida do rei, porque o rei Saul já havia sido rejeitado por Deus. E da parte de Deus, o espírito mau se apossou de Saul, e toda vez que Saul ele era tomado desse espírito, mandava chamar Davi, que sabia tocar harpa. E toda vez que Davi tocava harpa, o espírito mau saía, e Saul
era dotado de paz. Então a palavra começa falando que nas primeiras coisas o Senhor vem usando a vida de Davi, vem usando no templo, no palácio de Saul, no palácio do rei, para servir ao rei e também para tocar harpa, para que o rei se acalmasse. Nos versículos mais para frente, no capítulo 17, a palavra fala que Deus usa Davi para matar um gigante. A palavra fala que um gigante filisteu, ele se revolta contra Israel e ele desafia o povo de Israel, matando vários e vários guerreiros. E a palavra fala que Davi, agora sendo usado por Deus, Deus levanta Davi e vai desafiar esse gigante chamado Golias. E o Senhor naquele momento, usando a vida de Davi, a palavra fala no capítulo 17, versículo 41, que Davi, ele desafia aquele gigante Golias, dizendo: você vem comigo com espada e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E naquele momento Davi arremessa uma pedra, atinge a cabeça do gigante, corta a sua cabeça e ele morre. E naquele momento o gigante Golias é derrotado. O Senhor usa o guerreiro Davi, o forte Davi, o corajoso Davi, o valente Davi, diante da presença de Deus. E irmãos, e aqui nós chegamos no ápice da carreira de Davi, quando Davi ele chega no seu ponto mais alto. Em 2 Samuel capítulo 5, quando ele é definitivamente ungido a rei, ele é declarado agora rei de Israel, e agora ele começa a governar. Irmãos, e tudo isso, Deus ele começa a moldar a vida de Davi do barro, e todos esses acontecimentos, para que nesse momento agora ele esteja maduro, amadurecido, e agora Deus constitui Davi como um vaso. Davi agora, como rei de Israel, ele era vaso. Davi agora ele era rei. Davi agora ele governava. E Davi agora era tomado da sabedoria de Deus. Agora Davi era vaso escolhido pelo Senhor. E em todo esse processo, Davi como barro, Davi agora como vaso, a palavra fala da decadência de Davi. Quando no capítulo 11 de 2 Samuel, ele cai em adultério com Batseba, mulher de Urias. A palavra fala agora que Davi, ao levantar do seu leito, ele chega agora até a sacada do palácio, e ele observa agora uma mulher formosa. Ele pergunta para os seus servos: quem é esta mulher? Não, aquela é Batseba, mulher de Urias. Manda trazer ela. E a palavra fala que agora Davi ele comete adultério com Batseba, mulher de Urias. E ele acaba agora caindo no pecado e acobertando o seu pecado. A palavra fala que ali Davi, caído em adultério com Batseba, mulher de Urias, ele tenta acobertar esse pecado. Como? Mandando que Urias fosse até a sua casa, para que ele não descobrisse que Batseba estava gerando. Batseba teria um filho. E a palavra fala que isso não adiantou. Urias não foi para a tua casa. Urias não percebeu nada, mas também não foi para a sua casa, porque a tentativa de Davi era fazer com que Urias bebesse, se embriagasse, para pensar que o filho era do próprio Urias. Mas isso não adiantou. Então a palavra fala aqui da tentativa de Davi de acobertar o seu pecado, ele manda Urias ir na frente de uma guerra. Ele na frente de uma guerra, ele iria morrer. E a palavra fala agora que Urias, na frente da sua guerra, perde a sua vida, sendo ordenado pelo próprio rei Davi, na tentativa de acobertar o seu próprio pecado. E naquele momento nós percebemos que Davi, ele sai da roda do oleiro. Davi, ele sai totalmente do centro da vontade de Deus, e agora ele se encontra como um vaso rachado.
E a palavra de Deus fala que, e o Senhor colocou, no meu coração até aqui nessa mensagem, é que muitas vezes é assim com a nossa vida. Davi, quando ele cometeu adultério, ele se esqueceu da onde o Senhor tirou ele. Irmãos, é uma coisa muito interessante. Nós vemos tudo que Davi viveu. Davi, ele com a sua comitiva, com o seu povo, levando a arca da aliança até a casa do profeta, ele agora passando nas estradas, Davi começa a louvar com o som dos instrumentos dos servos. Ele começa a perder a sua postura e começa a louvar, começa a dançar, começa a regozijar na presença de Deus. Davi, naquele momento, ele viveu tantas as coisas. Davi venceu um gigante. Davi, ele foi ungido como o menor da tua casa. Davi serviu Saul no palácio, mas agora se encontrava fora da presença de Deus, fora da roda do oleiro. E muitas vezes, irmãos, é assim nas nossas vidas. Nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou. Muitas vezes o Senhor te tirou do lamaçal do pecado, ou até mesmo o Senhor te escolheu quando ninguém dava nada para você, quando você não tinha nada, quando você não tinha vida, quando você não tinha esperança. Mas o Senhor, Ele escolheu a tua vida. E muitas vezes nós nos distanciamos da presença de Deus. Irmãos, muitas vezes é assim com nossas vidas. Nós nos esquecemos do que o Senhor já fez pela nossa vida. Irmão, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para fazer a sua obra, o Senhor te modelou. É por isso que você está aqui hoje, porque lá no teu leito, lá na sua cama, quando você outrora não conhecia Cristo, o Senhor te formou para que você estivesse na presença de Deus hoje. Todos vocês, eu creio, que têm uma história de vida, têm um testemunho de vida para contar, da onde o Senhor te tirou, da onde o Senhor te remiu, da onde o Senhor te escolheu. E muitas vezes nós nos esquecemos. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta diante da parte de Deus, com aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Até quando nós vamos ficar fora da roda? Até quando nós vamos ficar fora do centro da vontade de Deus? Há quanto tempo nós estamos fora da presença de Deus? Há quanto tempo nós estamos fora do centro da vontade de Deus? E o Senhor está falando, porque o Senhor te chamou, te remiu, te escolheu para que você faça a vontade dEle, para pregar a palavra, para ser ungido, para você ser um exemplo, para você ser como Davi, segundo o coração de Deus. Mas o Senhor, naquele momento, Ele reconstitui o coração de Davi, quando agora Deus envia o profeta Natan até Davi. E o profeta Natan, ele faz agora uma parábola, dizendo para Davi: Rei, como que você pensa dessa forma? Se existe um rico e um pobre. O rico, ele tem ovelhas, bois e gados. O pobre, ele não tem nada, senão uma única ovelhinha que ele guarda e que ele criou. Como ficaria o seu coração se viesse um viajante, não tomasse nada do rico, mas tirava a única ovelhinha do pobre? Davi, naquele momento, ele se ira com aquela situação e fala assim: não, essa pessoa certamente seria condenada, e Deus tinha que acrescentar 4 vezes mais da ira sobre a vida dessa pessoa. Natan disse: tudo bem, esse viajante é você. Natan, ele constrange a vida de Davi, e Davi naquele momento, ele se sente totalmente arrependido, e disse: eu verdadeiramente pequei contra o céu e contra o Senhor. Davi, ele reconhece agora que ele pecou, que ele foi falho. Muitas vezes assim na nossa vida, nós temos estado há muito tempo fora da presença de Deus, e nós não temos reconhecido aonde nós caímos. Há muito tempo o Senhor tem falado aonde nós temos caído. A gente errou, a gente pecou, mas a gente está tão caído
envolvido no pecado que a gente não percebe o que a gente fez. Igual Davi. Davi ele não percebeu o que ele tinha feito. Davi ele estava tão acomodado com a sua vida que ele se esqueceu. Mas agora Deus começa a trabalhar no coração de Davi. Agora Davi, no Salmo 51, ele confessa, ele faz um salmo de confissão e arrependimento. E com essa palavra, irmãos, eu começo a analisar que Davi agora, sendo um vaso quebrado, fora da roda, Deus começa a colocar Davi novamente na roda, para que ele fosse reconstituído e também segundo o coração de Deus. Então esse processo do Salmo capítulo 51, ele demonstra que Davi, ele novamente torna a roda. Irmãos, essa palavra no Salmo 51 é um salmo muito maravilhoso, pois Davi, naquele momento, ele vendo a repreensão do profeta Natan, ele agora começa a se arrepender, a se desmoronar, a dizer o quanto ele é falho, o quanto ele é pecador, e clamando pela misericórdia de Deus, como já foi ministrado no começo do culto. Ele começa a clamar pela misericórdia do Senhor, dizendo: compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Naquele momento, Davi ele começa a confessar: Senhor, eu pequei contra ti e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele começa a reconhecer o que Deus é na vida dele. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele exalta o quanto Deus é importante, o quanto Deus é dotado de sabedoria, de entendimento, e o quanto ele se rebaixa diante da glória do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, tem um versículo que é o versículo 10, que é muito interessante, que começa primeiro no versículo 7 e vai até o 10. Purifica-me e ficarei limpo, lava-me e mais alvo do que a neve eu serei, me faz ouvir novamente a tua alegria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me um coração inabalável, um espírito reto, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, com esse salmo Davi nos ensina a nós estarmos descendo novamente a olaria, a nos afastarmos agora do pecado, a nos rebaixarmos diante da face gloriosa de Deus e dizermos: Senhor, me perdoa, eu sou falho, sou pecador, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno, mas o Senhor, como já foi dito na mensagem do começo, o Senhor é tudo para mim. E, irmãos, aquilo que Davi nos ensina a ter como atitude é nós clamarmos pela renovação do Espírito Santo. Comece a clamar para que o Senhor te renove, para que o Senhor te transforme, para que o Senhor reconstrua uma nova vida na sua vida, para que você possa ser transformado, renovado, purificado e lavado de toda a iniquidade. Comece a clamar a Deus, comece a pedir a Deus: Senhor, me limpa, mas só não tires de mim o teu Espírito Santo, que eu perca tudo, que eu perca riqueza, que eu perca dinheiro, que eu perca amizades, mas não retires de mim a tua presença. O salmista Davi nos ensina a ter essa atitude, a nos rebaixarmos diante de Deus, descer novamente a olaria e dizer: Senhor, me perdoa. Irmãos, não tenha vergonha de se reconstituir na presença de Deus. Não tenha vergonha de pedir perdão. Não tenha vergonha diante de um Deus tão poderoso, diante de Deus tão sábio. Não tenha vergonha de confessar. Se for preciso chorar, chore. Se for preciso você se quebrar de todo o seu eu, de todo o seu ego, de toda a sua soberba. Se for preciso você se quebrar de todo o seu eu, de todo o seu poder. Se for preciso, faça, mas não perca a oportunidade de estar construindo uma nova vida na presença de Deus. Não perca essa oportunidade. Irmãos, e finalmente agora a palavra fala,
o Senhor colocou no meu coração. No momento em que Davi, ele agora é um novo vaso. Mas não somente um vaso, mas um vaso segundo o coração de Deus. E esse momento é no Salmo 139, em que ele reconhece a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ele agora, Davi, é cheio do Espírito Santo naquele momento, e ele começa a construir esse salmo, o Salmo 139, um salmo de canto, um salmo de adoração pela a onisciência de Deus. Davi agora, ele sai da posição do pecado, é agora construído novamente, e agora ele reconhece quem Deus é. Naquele momento agora, Davi, eu creio que ele é cheio do Espírito Santo. Agora, Davi é cheio da sabedoria de Deus e compõe esse Salmo 139. E nesse Salmo 139 ele nos ensina a um exemplo, né, de como nós devemos estar firmes diante da presença de Deus, firmes no propósito, no alinhamento de quem Deus é. Davi agora, ele é um novo vaso, um vaso segundo o coração de Deus. E ele escreve o Salmo 139 dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas os meus andares e os meus deitares. Conhece todos os meus caminhos, ainda não me chegou a língua, e Tu, Senhor, conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não posso o atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se como todas as asas da alvorada e me detenho nos Teus confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me cobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não se terão como escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor, pois Tu me formastes o meu interior, Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As obras Tuas são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Irmãos, a palavra vem dizendo mais assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe. No Teu livro foram escritos todos os meus dias. Davi agora ele se coloca como totalmente dependente de Deus. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. E Davi fala mais para frente: que precioso para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Irmãos, é impossível contar os grãos de areia. Aleluia! O salmista Davi, ele se coloca como totalmente dependente de Deus. E ele agora, cheio do Espírito Santo, como vaso reconstituído segundo o coração de Deus, ele exalta o Senhor e coloca o que Deus representa para ele. E mais para frente, o salmista Davi, ele vem falando: aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Davi agora ele queria andar pelos caminhos da justiça. Davi agora, ele não colocou a sua cabeça no pecado. Davi agora, ele não colocou o seu coração na impulsividade. Mas Davi agora, ele pediu para que Deus sondasse o teu coração. E se há algum caminho ruim, Davi pediu para que Deus colocasse ao caminho correto. Aleluia, Jesus! Irmãos,
As horas já estão avançadas, não vou mais além, mas é aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. Que nós possamos, a cada dia mais, sermos como Davi, de estarmos a cada dia mais reconstruindo a nossa vida em Cristo, como foi a obra da campanha passada. Que nós possamos a cada dia mais estarmos se colocando na posição de vaso, sermos usados por Deus e sendo totalmente dependentes de Deus, para que nós não possamos cair no erro e no caminho mau. Amém? Eu agradeço a oportunidade, irmãos.